Bom dia Marcos Dantas, bom dia a todos os ouvintes. É um prazer enorme, né, estarmos aqui nesse momento anual que a gente vem fazendo desde o início do curso aqui de medicina, desde 2014. Então, sempre com esse marco importante para chamar a atenção da Semana do Sono, o que representa, né, no território não só nacional, mas mundial, é o marco mundial, é o Dia Mundial do Sono. E aqui a gente trouxe essa perspectiva para Caicó. Né? Então, essa Semana do Sono ela já tem desde 2009 aqui no Brasil. Então, a gente criou essa ideia, né, de Semana do Sono com a ideia de promover a conscientização de forma geral e ampla. E o que é que vocês conseguiram avançar desde a primeira edição da Semana do Sono? Eu acredito que a continuidade, né, dos projetos, sejam de pesquisa ou de extensão ou qualquer atividade que a gente faça em prol dessa comunicação direta do que é o sono de qualidade, o que é que as repercussões de um sono inadequado, tudo isso traz uma significante importância para que a população possa ter consciência do papel do sono na saúde e na qualidade de vida como um todo. No caso, vocês realizam discussões durante uma semana toda ou o mês de março? Na verdade, o trabalho é contínuo, né? E essa semana a gente dá mais um foco, né, uma atenção especial para essa propagação maior, de maior abrangência, sejam nas atividades nas escolas, sejam na própria instituição, mas a atividade de quem trabalha com sono é de multidimensional, né? Ou seja, a gente trabalha com muitos profissionais, de forma multicêntrica, e é um assunto de muita relevância. Só que a gente precisa dar esse papel maior, né, de divulgação, porquê desse sono, de ser tão diretamente relacionado com a nossa qualidade de vida, diariamente vivenciado, e a gente não consegue dar uma importância maior para que a gente possa preservar a nossa saúde e também pensando no sono. E como é que vocês conseguem, digamos assim, sair um pouco do muro da UFRN e trazer essa discussão para a população? Perfeito. A gente tem dentro da universidade, a gente sabe que é um meio acadêmico, né, de muita produção científica, só que a gente precisa propagar. E esse sair da universidade é um elo, né, significativo, principalmente com os projetos de extensão. Então, a Semana do Sono aqui em Caicó, ela vem com um projeto de extensão. Extensão já está dizendo, é além dos muros da universidade. Então, a gente sai da universidade e faz esse contato direto. Eu até digo que a gente tem que desacademizar, né? A gente precisa sair, né, de algo que seja produzido para dentro da universidade para a população que também precisa e necessita dessa maior conscientização e também fazer esses temas, né, surgirem no seu cotidiano. Ou seja, o que é que minha vida, o que é que eu posso pensar no sono a partir da minha realidade. João Vitor, seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Como é que é o papel de vocês, alunos, na Semana do Sono aqui em Caicó? Bom dia. Bom dia, Marcos. Bom dia, professora Fabiana. A todos que estão assistindo e nos escutando. É um grande prazer estar aqui. Então, o sono ele já é discutido normalmente ao longo do curso de medicina, né? Só que a partir do momento em que a gente entra no grupo RITMES, que é Medicina do Sono e Ritmos Biológicos, a gente passa a ter um contato maior, né, com esse tema, não só durante a Semana do Sono, mas ao longo de todo o curso. É um prazer muito grande, é uma experiência única estar ao lado de professores que estão especialistas nisso, né, como cronobiologistas. Então a gente percebe uma experiência maior em relação à importância do assunto também, não só para quem quer se especializar na área do sono, que hoje é uma especialidade clínica, mas a importância do sono em todo o âmbito da clínica médica. Então praticamente todas as queixas médicas hoje, elas podem ser associadas a algum distúrbio do sono. Qual é a mensagem que vocês querem passar na semana? Por exemplo, passa pelo sono adequado, né? E a população ela tem essa percepção da importância que tem um sono adequado? Bom, esse é justamente o foco, acho que a ideia inicial da Semana do Sono, né? Então trazer para a população em geral informações de excelente qualidade e as mais atualizadas possíveis. E aí um aspecto a ser chamado a atenção aqui é que a Semana do Sono 2023 ela tem um tema, todo ano ela tem um tema, né? Esse ano ela traz o tema como sono é essencial para a saúde. E aí a gente precisa falar um pouco do que é esse sono adequado, né? Acho que quando a gente fala de sono adequado, a ideia geral que vem na população é acerca da duração do sono. A gente precisa chamar a atenção que a duração do sono é apenas um dos aspectos que envolvem um sono de qualidade. Então tem outros aspectos a serem considerados, como por exemplo, a latência do sono, que é o tempo que a gente demora para pegar no sono,
a ocorrência de distúrbios noturnos, a dificuldade de se manter acordado durante o dia, enfim, diversos outros aspectos. E aí o que a gente sabe sobre a duração do sono, que é uma informação bem difundida, é que em média o adulto ele precisa de 8 horas de sono. Isso é o mínimo? Isso, em média, de 7 a 9, né? E aí o que a gente tem que considerar? Que existem as limitações e especificidades, né? Ou seja, a gente precisa respeitar a particularidade de cada um. O que a gente sabe hoje é que existem pessoas que com 6 horas de sono conseguem ter um sono que é considerado eficaz e outras pessoas precisam de 10 horas de sono. Se a professora Fabiana quiser fazer Era mais até algum isso que eu ia perguntar, professora, porque assim, é possível eu dormir pouco e dormir bem? E é possível dormir muito e dormir mal, nesse caso? Perfeito. Quando o João começou a falar, então a duração é um dos aspectos. A gente fala de quantidade, qualidade e alocação temporal. São 3 aspectos principais. Então, quantidade é variável. Varia ao longo da vida. A gente sabe que o bebê tem maior necessidade do sono, a criança vai reduzindo, chega no adolescente, tem uma particularidade do desenvolvimento biológico, que ele precisa de um pouco mais, e depois chega a fase adulta, que a gente chega a essa média que o João falou de 8 horas. Mas 8 horas é uma média populacional. E a gente sabe que dentro dessa média ainda tem as variações. Tem os pequenos dormidores, que podem se sentir bem de 6 horas, mais ou menos, de sono, 6 a 7. E tem os grandes dormidores, de 9 a 10 horas por dia. Então, isso é a quantidade. Mas como é que eu sei da minha quantidade? Vai depender de como eu acordo no outro dia. Então, meu dia, né, que sucede uma noite, vai depender da minha noite de qualidade. Então, como eu acordo é um indicativo. E é muito particular falar nisso em plena segunda-feira, muito cedo, porque eu sei que muitos estão dormindo e muitos acordaram com despertador. Então, a dependência do despertador é também um ponto que chama a atenção. Então, se isso é recorrente, se eu acordo na força, na obrigação, pelas demandas sociais, então eu estou achando que não é suficiente. Porque quando a gente acorda de forma espontânea, já mostra que a gente supriu a nossa necessidade diária. Então, pela sua escala, eu sou um péssimo dormidor, porque eu não consigo dormir mais do que 4 horas por dia, né, por noite, aliás, né? Só que eu já me acostumei com isso, né? E isso é ruim, por exemplo, quando você se acostuma a dormir pouco e você acha que ele faz bem? É uma característica que a gente chama a atenção para esse ano, a gente chamou pessoas, né, que trabalham com sono em Natal, em Santa Cruz e aqui em Caicó. A gente está fazendo uma semana de sono multicêntrica. E a gente colocou como título esse contexto urbano e rural. Então, uma característica muito particular aqui na nossa cidade, que me chamou a atenção quando eu cheguei aqui em Caicó, que eu não sou daqui, eu sou de Recife, foi o cochilo, né? Ou seja, fecha tudo, vai para casa, enfim. Então, às vezes, existe uma compensação desse sono. Então, quando a gente fala de quantidade total de horas de sono, a gente fala por dia. E quando eu falo de alocação temporal desse sono, eu falo preferencialmente à noite escuro. Então, a noite foi feita para o nosso repouso. Quando a gente não faz isso, a gente tenta ter alguns outros momentos de compensação. Geralmente, pelo menos o que rege, né, dentro da literatura, que menos do que 5 horas ou 5 horas e meia de sono já tem algumas repercussões. Isso total do dia. Mas você falou 4 horas. Eu disse, será que ele não dá uma soneca prolongada que deixa de ser soneca? Se o der, então beleza, né? Dá para compensar. A soneca, que a gente diz, ou a sesta, né? A gente diz que para ser saudável tem que ser em torno de 30 a 45 minutos. Se ela é maior do que isso, ela está compensando o sono à noite. E o sono do dia não é tão reparador do que o sono à noite. Porque a gente não tem a mesma produção de alguns hormônios importantes para essa noite de qualidade. Dormir pouco faz mal à saúde? Com certeza. Na verdade, a gente precisa entender se a gente troca essa lógica com o sono como um alimento. Então, se eu como pouco, eu não estou suprindo as minhas necessidades. Se eu durmo pouco, eu não estou suprindo as minhas necessidades. Então, a gente tem que pensar o sono como não é algo plástico, não é algo que eu decido quando e como. É algo que eu tenho que marcar essa fase importante da minha vida, né? Do meu dia. Então, o dia é durante o dia, né? A vigília, e a noite é o nosso repouso. Então, a gente precisa garantir essa atividade de qualidade com uma noite também de qualidade. A gente sabe que hoje em dia, por exemplo, os nossos quartos, né?
eles hoje são salas de TV, né? TV ligada, telefone celular carregando, influências de luzes o tempo todo, isso prejudica o sono. João quer responder? E aí, João? Prejudica, sim, o sono, né? Inclusive, diversos distúrbios do sono, eles são tratados com medidas ambientais, né? Que são chamadas as medidas de higiene do sono. Inclusive, para quem tem interesse em saber direitinho quais são elas, né? A semanadosono.com.br, que é o site oficial, ele traz uma cartilha com todas essas informações, mas eu vou comentar sobre alguma delas, né? Que é o que precisa ser feito para a gente ter esse sono adequado. Então, como você começou falando, a questão do quarto. O site ele traz, por exemplo, ir para a cama somente no momento do sono, e aí isso vai incluir, por exemplo, evitar de você levar para a cama refeições, ficar mexendo no celular na cama, assistir filmes na cama, então isso é uma medida muito importante, né? Manter uma rotina regular de acordar e de se deitar, evitar o uso de medicação sem prescrição médica, que é algo muito comum que a gente percebe quando a gente está fazendo os estudos, e assim, de princípio, efeitos colaterais importantes eles não vão ser observados, mas é importante evidenciar que esses efeitos eles podem aparecer principalmente ao longo da idade, como por exemplo comprometimento cognitivo, evitar tabagismo, evitar alcoolismo e alimentos ou bebidas que contenham cafeína próximo ao horário de dormir, né? E praticar exercício físico, que a gente sabe que é uma medida comportamental que tem benefícios em diversos aspectos da nossa saúde. E quais são os benefícios de um sono saudável? Benefícios é vida de qualidade. Então, quando a gente fala, né, na década de 90, que a nutrição ela chegou com muita força, né, com muito campo, e hoje a gente incorporou, né, ou seja, o que é comer bem, o que é distribuir esses alimentos em termos de quantidade, em termos de qualidade, e a gente já incorpora isso. A gente precisa pensar, né, de forma também muito responsável em termos do sono. Então, a gente não pode negociar com o sono, porque a gente está perdendo nossa qualidade de vida para suprir necessidades que um dia vai pesar, ou seja, a conta chega, né? Seja com um adoecimento físico, adoecimento mental, um nível de ansiedade, estresse, um embotamento cognitivo, né? De acordar e não conseguir desempenhar com qualidade suas atividades, não conseguir ter um raciocínio pleno das suas relações sociais, uma variação de humor, né, ao longo do dia. Então, isso também é dependente de um sono de qualidade, um sono reparador. Nós temos aqui no Seridó várias atividades que praticamente obrigam, né, o ser humano a acordar cedo, né? Principalmente quem trabalha, por exemplo, na zona rural, né? Então, para compensar, por exemplo, dormir mais cedo seria a alternativa? Geralmente né? Se a gente imaginar a nossa vida sem a energia elétrica, é quase impossível, né? Mas a gente volta no tempo e talvez algumas circunstâncias, alguns hábitats, né, rurais, eles vivem nessa condição. A gente imagina que é o dormir cedo e acordar cedo, é se guiar pelo sol, né, fazer o máximo de atividades e desempenhar nossa atividade exposto a ele. Não exposto diretamente, mas eu digo assim, tendo uma relação direta com o sol. Então, se a gente entende que o nosso dia precisa coincidir com o claro, a gente precisa estar bem durante o claro. E a nossa noite, a gente reserva a noite escuro. Por que eu estou chamando de noite escuro? Porque tem gente que deixa a luz do quarto acesa, abajur ligado. Então, essa luz à noite, ela está levando a informação para o nosso sistema, para o nosso cérebro, que ainda é dia. Então, a gente não vai ter um sono de qualidade enquanto a gente não mostrar ao nosso corpo que é noite. Tem alguma ligação, por exemplo, de você dormir com a luz acesa e amanhecer com dor de cabeça? Ou não? Eu vou relacionar isso com uma noite que não necessariamente a gente perceba que ela foi fragmentada. Então, quando a gente deixa a luz ligada, a gente reduz ou inibe por completo um hormônio chamado melatonina. Esse hormônio, ele auxilia para que a gente possa reduzir a nossa temperatura corporal e que a gente possa ter um sono de maior qualidade. Então, às vezes, a pessoa dorme, ou são microdespertares, ela não percebe isso, e ela vai acordar mais irritadiça, mais cansada. Isso é uma das situações, né? Então, às vezes, ela não percebe vários microdespertares, mas a noite dela não foi tão reparadora. O nosso ouvinte aqui adora perguntar, né? Então, vamos lá. Então, eu tomo remédios para epilepsia, depressão e antibióticos. É normal eu dormir muito por causa desses remédios? A associação disso precisa realmente ser avaliado, né, pela conduta médica.
Então, vai depender de quais circunstâncias, e a gente também tem que entender que alguns fármacos, ele tem um efeito hipnótico maior. Então, tem que ver realmente qual é o uso dessa medicação, principalmente aquele para o tratamento da esquizofrenia, porque isso pode inibir o sistema nervoso, e isso é como fosse, sinaliza que é uma sonolência, mas não é uma sonolência biológica. E quem dorme à base de remédios, ele tem um sono prejudicado? Vai depender de inúmeros fatores, ou seja, o João comentou de várias mudanças comportamentais que podem induzir. Então, não adianta, nosso corpo não é robótico, assim, não é um interruptor que eu desligo e agora eu vou dormir. Eu tomo algo e vou dormir. Então, a gente precisa mudar hábitos. Então, tomar remédio não é garantia de um sono reparador. Exatamente. Inclusive, as medidas que foram comentadas aqui, Marcos, elas são realmente consideradas tratamento. É a primeira linha para tratamento, que são as medidas comportamentais, como eu falei, né? Chamada higiene do sono. Me fala um pouco aí do ritmos biológicos e medicina do sono, que é um grupo de pesquisa que vocês têm aqui na nossa universidade. Isso. É um grupo, né, que ele já tem uma atuação faz alguns anos. E aí, ano passado, a gente retomou com a maior atividade, uma frequência maior de estudos e encontros em relação a isso, com o objetivo de aumentar o nosso campo de pesquisa, extensão e ensino. Então, no sentido de poder mandar congressos mandar estudos para congressos nacionais. Inclusive, nós tivemos trabalhos que foram publicados em congressos nacionais ano passado, fomentar na universidade mais encontros acerca do assunto do sono, né, que está ficando cada vez mais prevalente, a importância de conversar sobre isso. Então, é um grupo realmente voltado para trazer o sono como algo mais, para que as pessoas consigam perceber a importância do sono como algo que realmente faz parte da nossa saúde. Tem pergunta aqui no nosso WhatsApp, bom dia. E a Marcos, aqui é a Janaína. Marcos, pergunta a eles aí, por favor. Minha filha tem 7 anos de idade. A gente aqui em casa, desde que ela nasceu, que a gente costumamos dormir às 8h30 da noite e 9 horas. E acordamos às 5 horas da manhã. Esse nível de sono para ela está normal, 8 horas de sono, 9 horas de sono que ela dorme por noite. E aí, quem pode responder? Perfeito. Olá, Janaína, bom dia, tudo bom? Ter uma filhota de 7 anos, né, implica muitas mudanças, né, desde que nasce, né? Então, a gente precisa entender que 7 anos já é uma infância já mais nesse meio termo, né, de uma garantia de um sono regular, principalmente à noite, porque quando os bebês nascem, eles são o que eles chamam de polifásicos, eles dormem e acordam, enlouquecem qualquer um, né? E é um ponto muito significativo para o puerpério, né, feminino. Passada essa fase, a gente começa a ver que depois dos 5 anos a criança já estabelece um sono de qualidade, cerca de 9 horas de sono por dia. Algumas ainda colocam uma soneca, né? Mas essa soneca até os 5 anos é um pouco mais presente. Depois dos 5 anos, a soneca no meio da tarde, ela retira, né? Meu filho tirou a soneca com 3 anos, então é muito variável. Mas 7 anos com 9 horas de sono já é uma média boa. E eu preocupado com o meu que tem apenas 1 ano e 2 meses, então. Até 5 anos... 1 ano e 2 meses é muito novinho, né? Então, vai dormir bem, então. O sistema dele, como ele está crescendo muito rápido, então ele precisa conservar essa energia, que a gente diz. Então, se conserva a energia no repouso. Então, quando a gente marca isso, nesse pleno desenvolvimento até os 3 anos, então, a necessidade de sono é maior, cerca de umas 10 horas a de sono. Tem mais perguntas com a gente, bom dia. Bom dia, Marco Danta. Aqui é Lia, que mora em Equador, Marco Danta. Pergunta aí essa médica. Quem não gosta que tá dormindo, aí se acorda com zoada. Um adolescente aqui tava dormindo, aí disse que não dormia com zoada assim, porque eu tava falando alto. Isso é normal ou como é? Me responda aí, pergunta aí essa médica. E aí, Fabiana? Olá, deixa eu só esclarecer, eu não sou médica, eu sou né? bióloga de formação, né? Então sou cronobiologista pela formação posterior, mas eu acho que o que eu entendi, a pergunta, foi o sono do adolescente. Então, o adolescente é muito significativo porque pelo crescimento, né, que a gente chama que o adolescente ele vai passar, o desenvolvimento no segundo momento da vida, então ele precisa dormir um pouco mais, perdão.
E esse dormir um pouco mais faz com que esse adolescente estenda o seu sono até umas 10 horas por dia. A necessidade dele aumenta. Então, eles são, às vezes, até recebem o título de preguiçosos, dorminhocos, né? Porque eles estão também conservando energia para o crescimento vertical, né? Em altura, principalmente. Porém, o adolescente, ele também começa a querer exercer sua individualidade. Então, eles começam a fazer o seguinte, eles começam a ditar suas regras, principalmente na hora de dormir. Então, eles preferem dormir mais tarde, e aí, com a maior necessidade de sono, eles tendem a acordar bem mais tarde. Então, não é raro que um adolescente não consiga dormir antes de meia-noite. E com 10 horas necessárias de sono, eles só vão acordar quase meio-dia. Então, isso é normal, a gente vê que é um padrão típico do adolescente. Só que se o adolescente consegue antecipar esse sono, ou seja, se os pais também conseguem com que eles durmam mais cedo, ele vai dormir mais e vai dormir melhor. Ok, tem mais perguntas, bom dia. Bom dia, Marcos. Eu gostaria de saber, por exemplo, criança que tem dificuldade para dormir e tomando Petivite, aí dorme. Da irritabilidade, as crianças têm 10 anos. Gostaria de saber se ela pode ficar tomando essa medicação que a médica passou para abrir o apetite. Mas elas se acostumaram e querem tomar para dormir. Seria um estimulante para dormir? Não sei, né? Não, eu acho que esse Petivite eu acho que é um estimulante para se alimentar. É isso mesmo. Não é? Estimulante de apetite. Estimulante de apetite. Ela deixa claro na pergunta que o médico passou para abrir o apetite, mas quer tomar para dormir, uma coisa desse tipo. Não sei se tem alguma relação direta. Eu desconheço. Desconheço também. Eu desconheço. Agora, a gente sabe que tem alguns distúrbios de sono que eles também podem ser relacionados com a carência nutricional. Então, às vezes, a carência de ferro também pode ter um acometimento desse sono mais fragmentado e com um transtorno chamado de pernas inquietas. Mas isso precisa ser melhor avaliado para a gente melhor conduzir. Me fala um pouco da programação, João, da semana do Sono 2023. Certo. Na verdade, apesar da Semana do Sono começar hoje, a gente já iniciou na semana passada algumas atividades para a divulgação dessa semana, que ocorreu em uma escola, né? A partir de uma palestra com uma outra professora da UERN, que está nessa parceria com a gente. E aí, ao longo dessa semana, vai ocorrer, inclusive, outros momentos em rádios, a gente vai ter momentos em escolas também, e eu vou aproveitar esse momento para convidar a população a acompanhar essa programação, e que nos próximos dias nós vamos abordar temas mais específicos, como, por exemplo, alguns distúrbios do sono e outros temas que chamam a atenção, chamam o nosso alerta para evidenciar se não está tendo se está tendo um sono adequado ou não. Então, nosso principal meio de comunicação para a população geral seria através do Instagram. E aí eu chamo a todos para seguir a nossa página, que é o ritmos.emcm. Lá a gente tem a programação toda detalhada sobre o nosso projeto, né? Exatamente. Então, é uma semana intensa, mas a gente sempre vai estar trabalhando. A universidade ela sempre estará de portas abertas. É uma semana que a gente chama essa atenção, mobiliza essa maior atenção, não só aqui em Caicó, mas em Natal, em Santa Cruz e aqui também em Caicó. E a gente sempre vai estar à disposição para quaisquer outras necessidades, porque o sono é vital, é essencial, é necessário, é restaurador. E a gente tem que realmente colocar isso à tona. Professor, obrigado por sua participação. Algo mais a acrescentar? Pode ficar à vontade. Eu agradeço muito o espaço de fala, né? Nessa segunda-feira, como eu falei, algumas pessoas vão estar dormindo, mas mesmo assim a gente está aqui esperando que esse sono seja de qualidade para todos. João, obrigado. Marcos, muito obrigado. Agradeço muito a você pela oportunidade, a disponibilidade do tempo e do espaço. Para nós do Grupo Ritmos foi muito importante esse momento, né? Que a gente deu oficialmente a abertura da semana aqui em nosso meio, em Caicó e no campo regional.